Boa noite. A gente tem um grupo que precisa utilizar todos os jogadores, né? Até porque a nossa sequência de jogos em curto tempo é muito grande. A gente sabe que o jogo que a gente teve contra o Vélez foi um desgaste muito grande dos que a gente considera que são os jogadores que jogam mais, né? E além do físico vem o mental também. Então hoje era uma possibilidade da gente poder ver e entrar com um time alternativo, até porque a gente precisa dar sequência para aqueles que estão jogando menos, para a gente poder equilibrar as nossas cargas de jogo e os minutos, né? Então a gente decidiu fazer isso. Essa é uma decisão em conjunto. A gente não pode arriscar muito quando a gente vê que os times que estão jogando mais tem uma sequência grande de jogos, né? Então por isso que a decisão de sempre estar fazendo essa rotação, até porque quarta-feira já tem mais um jogo difícil e depois sábado ainda tem o Palmeiras. Então, e logo depois já tem ainda o jogo da Libertadores. Então, é preciso para poder ganhar minutos com esses jogadores e para poder equilibrar para quando a gente precisar nos outros jogos, eles estiverem preparados. Maldonado, Silvio Loureiro, do Futebol Total, boa noite. Boa noite. Com relação ao jogo da última quinta-feira, você dizia até que nós não jogamos bem e o empate acabou sendo um bom resultado. Hoje, de novo, independente da equipe escalada, o time não apresentou aquele futebol que nós estamos acostumados a ver, com aquela intensidade, com criação de jogadas, tanto da parte ofensiva, a parte de criação. O que faltou no jogo de hoje para, pelo menos, terminar com o empate diante do Corinthians, na sua visão? Eu acho que hoje fizemos tudo que estava ao nosso alcance, né? Eu acho que o time se comportou de certa forma dentro do nosso modelo de jogo, foi agressivo, foi intenso, o tempo que eles conseguiram manter essa pressão em cima do rival. E muitas vezes eu vejo que hoje o resultado é meio injusto, né? Eu acho que nós fomos muito mais que o Corinthians. Se tivesse que sair hoje com resultado positivo, a gente merecia totalmente. A gente jogou, controlou o jogo o tempo inteiro, assumimos a responsabilidade de ir para cima do Corinthians, mas infelizmente a gente acabou errando, né? Numa saída de bola, acabamos levando um gol. Mas a gente fica muito feliz com o desempenho desses jogadores que estão atuando menos, mas a gente sabe que pode contar em algum momento com eles. Mas o time lutou, foi determinado, foi agressivo, como é o nosso jogo, mas infelizmente o resultado não veio como a gente queria, né? Maldonado, boa noite. Só queria que você comentasse as suas alterações, principalmente a entrada do Wellington e depois os dois centroavantes, o Ítalo e o Hurtado, algo que a gente não está acostumado a ver, né? O Bragantino jogando com os dois centroavantes. O que você pensou naquele momento com essas mudanças? A entrada do Wellington é para poder também dar ativar um cara com mais força, né? O Wellington é um jogador de mais força. E a entrada do Jean também é para a gente colocar um homem de área, né, também junto com o Ítalo, para poder definir mais as jogadas, né? A gente estava chegando muito pelo lado, mas a gente não estava conseguindo botar essa bola na área, né? Então a gente pensou em deixar mais gente na área para poder ter essa bola que a gente procura aqui para poder fazer o gol, até que ficou no momento com o Ítalo, que teve uma chance ali, né? Mas a gente queria colocar dois referentes ali para poder explorar mais esses cruzamentos, né? Que no final tentamos, mas ainda faltou um pouco mais a gente poder aproveitar esses cruzamentos. Maldonado, boa noite. Boa noite. O Bragantino vinha com uma sequência, né, de 14 jogos sem perder aqui dentro de casa, a última derrota lá em novembro do ano passado. O quanto ela pesa para o grupo, enfim, quanto ela mexe com vocês, né? Enfim, em algum momento a derrota poderia acabar acontecendo e ela veio hoje, como ela pesa no grupo para vocês? Não pesa em momento nenhum. Lógico que a gente fica triste pela derrota, né? Porque a gente merecia mais o resultado. Eu acho que a gente teve uma postura melhor, foi muito mais que o adversário, né? A gente controlou o jogo o tempo inteiro. E isso, para nós, a gente fica muito satisfeito com o desempenho da equipe, né?
mas a gente sabe que também em algum momento a derrota ia vir. E a gente é muito honesto assim em saber que contra rivais que são mais fortes, a gente sempre sabe que a gente pode perder o jogo, né? Mas a gente fica tranquilo, eu acho que o trabalho nosso está sendo bem feito. E a derrota, eu acho que vai doer. Amanhã a gente já começa a pensar no próximo jogo. Boa noite, Maldonado. Boa noite. Você falou sobre os 2 centroavantes, né? É uma coisa que vocês não faziam muito nessa temporada, mas fizeram os 2 últimos jogos. Eu queria saber por que a primeira opção que vocês têm escolhido não tem funcionado, como não funcionou nos 2 jogos, vocês têm que mudar e usar 2. No último jogo acabou saindo um gol, hoje não. E também gostaria de saber sobre o Bruninho, né? Vários jogadores jogaram hoje e o Bruninho não entrou, não jogou, ele não tem jogado. É um jogador que muita gente fala, ainda é jovem. Queria saber como ele está treinando, por que ele não tem jogado. As opções que a gente sempre tem é o que a gente vê no dia a dia, né? Por isso que a gente sempre tem o Alejandro, que está treinando muito bem, o Miguel também cada dia está melhorando, né? E o Bruninho, a gente é mais pela questão de respeitar o tempo dele, né? É um menino muito novo, né? Então, de vez em quando a gente precisa, em alguns jogos precisou, o ano passado, até do Paulista, a gente conseguiu colocar ele. Mas é um menino que está trabalhando, é um menino que está treinando, mas a gente precisa respeitar esse tempo para não atropelar nada do crescimento dele, né? Então, é um menino que tem todas as qualidades e, em algum momento, logicamente, a gente vai utilizar ele quando a gente precisar. Maldonado, boa noite. Boa Eu queria noite. que você falasse um pouco mais sobre essa sequência, então, do Palmeiras, né? Vai pegar agora um Atlético que vem de derrota no Clássico, no Campeonato Brasileiro, tem o Palmeiras fora de casa e o Estudiantes aqui em Bragança, que é o líder do grupo de vocês na Libertadores. Como gerenciar o elenco com tantas baixas? E se você acha que esses 3 jogos fazem uma das sequências mais pesadas de vocês na temporada também? É uma sequência pesada, né? Até porque tem esse jogo da Libertadores também no meio, né? Jogamos contra 2 grandes equipes, Atlético Mineiro, Palmeiras, e depois aquele jogo que é um jogo totalmente diferente de Libertadores. E por isso que a gente precisa fazer esse rodízio de jogadores, né? Para poder todo mundo equilibrar as cargas e poder utilizar eles em jogos que são mais pesados, que a gente acha que vai ser mais difícil. A nossa sequência é difícil, mas agora a gente recuperar o jogador. Acredito que quarta-feira a gente novamente vai botar o time que vem jogando mais, né? Até porque eles precisam também jogar, não ficar muito tempo sem jogar e esperar que o resultado seja bom. Boa noite, Maldonado. Vitor Boa Hugo noite. pela 102 FM. Ainda sobre essa sequência, vocês dentro do clube vê isso como algo bom para vocês rodarem o elenco e todos os jogadores atingirem o nível que se pede? A gente vê que nunca é bom, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a tabela desse ano do Brasileiro ela vem muito pior que o ano passado, né? Então, até porque o campeonato acaba antes também, né? Mas a gente sabe que porque precisa respeitar a parte médica também, a parte de descanso dos atletas, e por isso que a gente tem que fazer esse rodízio de jogadores, né? Sempre colocar alguns jogadores diferentes a cada jogo. Mas a gente se preocupa muito com a recuperação dos atletas, né? Até porque o nosso jogo pede isso, né? O nosso jogo é muito intenso, muito os meninos correm demais, então por isso que a gente se preocupa com essa parte mais fisiológica também, para que eles possam render aquilo que a gente pede a cada jogo. Barbieri, a gente sabe do estilo de jogo, dessa intensidade, dos treinos, da forma como isso é feito. E os jogadores, Maldonado, desculpe, Barbieri, força do hábito. E a gente sabe que, pelo menos nos últimos anos, os jogadores contratados eles acabam não entrando tão rapidamente no time. Há uma fase de adaptação, principalmente a esse sistema de jogo. Tá? Hoje,
o time está tendo que usar até alguns jogadores de forma até mais precoce. Kevin, Sorriso, até em virtude de contusões. Renan, que tem entrado, Carlos Eduardo, que já se lesionou. O quanto esses jogadores que chegaram depois, que chegaram esse ano, já estão totalmente adaptados a esse tipo de jogo ou ainda falta alguma coisa para eles? Eu acho que somente quando eles têm menos jogos que a gente considera o time titular, logicamente falta algumas coisas. A gente se preocupa muito da parte técnica deles, a gente tem trabalhos individuais que a gente vai fazendo durante a semana com eles e sempre melhorando alguma coisa neles, né? E eles estão... Hoje o Kevin, eu acho que é o segundo jogo dele, mas é um jogador que a gente conta muito com ele, até porque a gente já viu muitos jogos ele jogando de titular no time da Argentina. O Realpe também, ele vem melhorando cada vez mais. A gente também confia muito nele agora quando ele coloca ele para jogar. Então, a evolução é mais lenta, né, que em alguns times, né, até porque os nossos jogadores são muito jovens e sempre precisam de evoluir em alguma coisa. Mas a gente está muito feliz com todos eles, porque o principal é que eles estão acreditando no trabalho do clube e no nosso trabalho, que sempre é importante também. Obrigado, Maldonado. Obrigado, pessoal. Valeu.